Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marlon Miranda e nesse vídeo vou estar falando sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que será de grande contribuição. Eu sou psicanalista integrativo, trabalho com psicanálise e a metafísica da saúde. Também sou constelador sistêmico. Eu estou na segunda onda da ressonância harmônica. Eu fiz a primeira onda em 2019 para 2020 e recebi muitos benefícios. Ao estudar os materiais do professor Couto, tem uma passagem que ele fala muito, a qual está na Bíblia também, que é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala que se a gente entendesse, que se a gente pedisse coisas espirituais, o resto tudo virá. Então, eu peguei isso e fiz os meus pedidos da primeira onda. E todos os meus pedidos foram pedidos relacionados à parte espiritual. Foi para ter mais amor, gratidão, liberar perdão, conexão com os mestres da Fraternidade Branca. Fica bem claro aqui que eu não tinha conhecimento da Fraternidade Branca total, de todos os mestres. Eu conhecia apenas Saint-Germain. Tudo bem. Coloquei a ressonância que chegou para mim em dezembro de 2019, então bem no finalzinho, então por isso que eu falo 2020. E eu comecei a ouvir os 90 dias que ele pede. E nesses 90 dias, no período de janeiro a junho mais ou menos, eu virei uma máquina. Eu não sabia o que acontecia comigo. Tudo que eu havia procrastinado há anos, leitura, eu não sabia por onde começar, então eu falava, não vou estudar, porque eu não sei por onde começar. Tudo isso tinha sumido da minha mente, eu virei uma máquina de estudar. Eu li os livros assim, eu li 50 livros em um período de 5 meses, mais ou menos, ou menos. E fiz mais de 8 formações. Eu li assim de uma forma tão expansiva que eu não conseguia entender, nem me entender, eu não parava. A minha mente foi como se ela acelerasse de uma forma absurda, toda a procrastinação, ansiedade, depressão, sumiu. Era como se tudo que eu havia somatizado, as tristezas, a procrastinação que eu tinha, desaparecesse. E eu apenas tinha sede por conhecimento, então eu buscava. E aí, eu comecei a fazer as formações, eu me formei em coach básico, coach avançado, me especializei em chakras e comecei a fazer aula de yoga. Lembra que eu pedi conexão com a Fraternidade Branca, eu só conhecia desde até então o mestre Saint-Germain, que pertence ao sétimo raio. E eu pedi essa conexão e comecei também a fazer aula de yoga. E uma vez vindo embora, a professora de yoga falou, Marlon, peraí, volta aqui. E eu voltei, e ela falou, tem umas coisas aqui que eu preciso te entregar. E ela me deu 3 livros. E na primeira tava Os 7 Mestres. Eu falei, uau, como pode melhorar isso, universo? Como pode melhorar? Eu pedi contato com os mestres da Fraternidade Branca e a professora não sabia, a professora de yoga nem sabia que eu sabia de Fraternidade Branca, ela só sentiu de me dar aqueles livros. E eu comecei a estudar mais sobre os mestres, descobri que eu pertenço ao raio rosa, e foi então que eu tive mais contato com a Fraternidade Branca, fui estudar os outros mestres, Eumória, Saint-Germain, pro mais profundo, li os livros de Saint-Germain, Rovena, Porte, a Mestra Nada, e fui me familiarizando com os mestres. Tudo que eu pedi na ressonância veio para mim. O amor, eu comecei a me ver mais como unido com todos, não mais separado, igual antes eu achava que todos nós temos um grupo, nós somos separados um do outro. E eu me vi mais uno com tudo e com todos. Foi uma das coisas assim que me aconteceram na primeira onda. A segunda onda eu pedi este ano. E eu pedi muita conexão com a espiritualidade, a consciência, pedi a consciência de Gary, a consciência de Dan, que são os fundadores da Axis Consciousness. Eu pedi consciência de Iraque Aquila Hewland, do Ho'oponopono, que propagou o Ho'oponopono. Eu pedi também a consciência de Axis Consciousness. Eu pedi o conhecimento profundo e o sentimento da gratidão. Tudo voltado mais para essas questões, eu não pedi arquétipo. E comecei a estudar. Do nada, eu comecei a ler os livros de Axis Consciousness
Eu já tinha formação em barra de Axis, só que era como se eu já soubesse tudo o que estava falando no livro. Eu nunca havia lido um livro do Dr. Dan e nem do Gary Douglas, nunca. E quando eu comecei a ler o livro, eu peguei, o primeiro livro foi Você Não É o Problema. O dinheiro não é o problema, você é. E era como se eu soubesse de tudo aquilo, sabe? Era como se eu já soubesse e foi eu que escrevi. Era mais ou menos assim o sentimento. E eu falei, uau, sabe? Comecei também a correr barras. E contando uma particularidade, eu comecei a correr barras da minha mãe uma vez e veio uma entidade maligna. E para quem conhece a Access Consciousness, sabe que dentro dessa ferramenta existe várias ferramentas. Existe facelift, existe facilidade dos negócios, existe conversando com entidades, existe magia negra. São tudo áreas da Access Consciousness, né? As ferramentas de Access. Como eu tinha pedido a consciência do Douglas e do Dan, eu correndo as barras, eu falei, e agora? O que eu faço? E me veio a consciência, facilita agora a magia negra. Eu falei, mas eu não sei o que é isso. Como que eu vou facilitar? Facilita. Eu comecei a facilitar uma entidade. Eu nunca havia feito isso, de facilitar uma entidade. Não com Access Consciousness. Óbvio que eu trabalho com equipes de Bezerra de Menezes, sempre que tem para encaminhar almas, eu trabalho assim. Mas não aquela consciência que me veio. Outra consciência que me veio muito foi a do Milak Aquila Hewlett. De sempre entender que o que veio para mim é responsabilidade minha e eu preciso curar em mim. Não é culpa do outro. O outro é apenas uma projeção da minha mente, é uma projeção do que eu acredito. É o que veio muito forte também para mim nessa segunda onda. E da mesma forma, eu comecei a ler no final de fevereiro e até junho, mais ou menos, eu já tinha lido 30 livros. Eu viro uma máquina com a ressonância harmônica. Eu falo, o Hélio Couto fala, né? Você libera dopamina, endorfina, os hormônios de prazer, né? Os hormônios que te fazem fazer as coisas também. Então você deixa de procrastinar. Isso é o meu relato. É instantâneo, você deixa de procrastinar. É uma coisa assim surreal, que você havia procrastinado há anos, empurrando com a barriga, você para e você fala, eu vou fazer. E foi onde eu comecei também a desenvolver o trabalho na internet. Eu tive contato com 3 mentores, que eu não sabia que eu tinha, mentores espirituais. Eu sabia da existência de uma mentora, que apareceu para mim no curso de Reiki. Dessa eu sabia, mas os outros 2 eu não sabia e apareceram para mim. E agora eu solicitei a minha terceira onda já, da ressonância harmônica. Estou esperando chegar. E nessa eu pedi coisas mais profundas. Arquétipos que eu nunca tinha pedido. Eu pedi arquétipos, eu tô até meio assim em relação a isso, porque eu não sei como que vai ressoar. Porque eu sou muito sensível, eu sou muito sensível às energias. Então quando eu cliquei a primeira vez na ressonância harmônica, o áudio liberou, eu já senti que entrou tudo, sabe? E eu faço. Eu não tive cartaz, Marla, você teve cartaz? Em nenhum período eu tive. Nem na primeira, nem na segunda. Porque eu faço, né? Eu não resisto à força. Eu deixo que ela guia. Se tem alguma coisa para fazer, eu permito que faça. E a ressonância por si só já faz isso. Ela não me deixa procrastinar. Ela me faz fazer as coisas que tem para ser feito. Então esse foi o meu relato da minha primeira e da minha segunda onda. Contarei, com certeza, como que foi a minha experiência com a minha terceira onda. Então se inscreva no canal para acompanhar essa jornada aí. Você que também é fã do professor Hélio Couto. E gratidão.